Boa noite, gente, novamente. Vamos para a nossa aula de farmacoterapia dos distúrbios tireoidianos. Mais uma vez, na aplicada, nós vamos ver uma patologia que tem aspectos opostos, né? O distúrbio tireoidiano pode ser uma produção excessiva do hormônio tireoidiano, um quadro clínico chamado de hipertireoidismo, ou uma produção deficiente ou a não produção do hormônio tireoidiano, que chama de hipotireoidismo. Como dá para já imaginar, né, o excesso e a falta do hormônio têm sintomas opostos e os tratamentos também, obviamente, são diferentes. O hormônio que a gente vai estudar hoje, que é o tireoidiano, assim como a insulina, ele tem a particularidade de ser um hormônio que age no corpo inteiro. Então, não tem um efeito ali parácrino, só numa região, num tecido específico. Ele é um hormônio que age em todas as células do corpo. Então, gente, de cara eu já pergunto, é um hormônio vital ou vocês acham que não? Sim. Vital, né? Só o fato dele agir em todas as células do corpo já significa que ele tem uma importância grande. E ele é importante para quê? Eu vou começar falando da importância dele. O hormônio tireoidiano ele é importante para metabolismo. Então, a produção do hormônio tireoidiano pela nossa tireoide ele acontece para ativar o nosso metabolismo. Então, vamos lá. O que é uma ativação metabólica? Significa deixar o que significa deixar as nossas células metabolicamente mais ativas? Quando eu falo que um hormônio deixa as células metabolicamente mais ativas, vocês acham que elas estão, as nossas células, sob o efeito do hormônio tireoidiano, elas estão produzindo mais energia ou menos energia? Se ele é um ativador metabólico. Mais energia? Ele vai fazer a célula produzir mais energia. De que forma as nossas células produzem energia? Elas vão guardar na forma de adenosina trifosfato, na forma de ATP. Como que as nossas células produzem energia? Quem se lembra? Através da respiração celular, Respiração celular. Qual é a organela responsável? mitocôndria. Mitocôndria. Então, gente, qual é o efeito mais evidente do hormônio tireoidiano sobre as células? O que muda numa célula antes e depois dela ser alvo do hormônio tireoidiano? Muda o número e o estado de ativação das suas mitocôndrias. Depois que o hormônio tireoidiano age sobre uma célula, ela ganha mitocôndrias e essas mitocôndrias ficam mais ativadas. O que vai acontecer com a produção de ATP dessa célula? Vai aumentar ou diminuir? Com mais mitocôndrias e mitocôndrias mais ativadas? Aumentar. Vai aumentar. Esse organismo vai consumir mais glicose, concorda comigo? Porque a mitocôndria usa glicose e oxigênio para gerar energia. Se eu tenho um hormônio aumentando a quantidade de mitocôndrias na minha célula, concorda que as minhas células agora vão consumir mais glicose e mais oxigênio. Eu como mais ou menos sobre o efeito do hormônio tireoidiano? Eu vou sentir fome mais rápido ou vai demorar para eu sentir fome? Sente fome mais rápido. Eu vou respirar mais depressa ou eu vou respirar mais devagar? Vou respirar mais depressa, as minhas células vão demandar mais oxigênio. Eu vou usar a glicose de forma mais intensa. Se eu não estiver comendo adequadamente, eu vou usar minhas reservas de gordura. Vou até perder peso. Porque essas mitocôndrias muito ativadas, elas precisam de muita glicose, muito oxigênio para gerar ATP. Então, o gasto de energia no corpo aumenta e também aumenta a sensação de calor. E aí vocês vão entender o seguinte: por que aumenta calor? Porque eu estou gastando energia, meu metabolismo está ativado, a minha produção de calor aumenta, meu sangue se aquece. E com isso ele aquece os tecidos do corpo todo. Porque a atividade metabólica está mais intensa nas células do corpo afora, graças ao hormônio tireoidiano. Então vamos lá.
Onde o hormônio tireoidiano é produzido? Vamos voltar? Ele é produzido na glândula tireoide. Então, se vocês observarem, apalparem aí embaixo do queixo de vocês, um pouco para trás, vocês vão sentir a glândula tireoide. É uma glândula que fica aí embaixo da nossa mandíbula. Ela é palpável. Inclusive, quando ela hipertrofia, hiperplasia, quando ela cresce muito, a gente forma um papo, né? Cresce um papo embaixo do queixo. Por isso que no interior sempre tem a Dona Maria papuda, seu João papudo, porque é ali uma tireoide que cresceu. Normalmente ela é indetectável, a hora que você toca, você percebe. A tireoide produz o tal hormônio tireoidiano. Vamos entender como? A tireoide é uma glândula especial. Por quê? O que tem de diferente nela? Ela é a única glândula do corpo que trabalha com iodo. Iodo é um halogênio, é um átomo, né? Um elemento químico. Então a gente ingere iodo na dieta, só que o iodo que nós ingerimos está na forma de um ânion, uma forma ionizada, um ânion, que é uma forma ionizada negativamente carregada. Então é iodeto, é o I-, o átomo de iodo negativamente carregado. A gente deve absorver por semana, para produzir hormônio tireoidiano, cerca de 1 miligrama por semana de iodeto. O que é o iodeto? É o íon do iodo, é o átomo de iodo carregado negativamente. Então, 1 miligrama por semana de iodeto a gente absorve do intestino, vindo da dieta, cai na circulação sanguínea. E aí vem a particularidade. A única célula do corpo capaz de captar iodeto e carregar para dentro dela é a glândula tireoide. Então, ela capta os íons de iodeto, eles atravessam a célula tireoidiana, e aí a tireoide ela se organiza com uma estrutura semelhante a balões, gente. Como assim balões? É como se a célula tireoidiana fosse a parede do balão, e o interior oco é preenchido por um líquido, como se fosse um balão cheio d'água. A parede do balão são as células tireoidianas, e dentro tem um líquido. Esse líquido dentro, a gente chama de substância coloidal, ele é rico em iodeto. Olha que interessante. O iodeto, que a glândula tireoide tirou do sangue e absorveu, ele não fica dentro da célula tireoidiana, ele atravessa ela e é guardado dentro desse líquido que fica no interior da glândula. Como se fosse um laguinho, um poço, um reservatório de iodeto. Quando a glândula tireoide precisar, a célula glandular, ela vai pegar esse iodeto para produzir o hormônio tireoidiano. Vamos ver como é que isso acontece. Aqui é uma representação de uma célula tireoidiana, ó, dessa daqui, ampliada. Então, o que ela faz? Ela tem contato direto com o líquido que está dentro da glândula contendo iodeto. Então, ela pega o iodeto, ó, ela traz para dentro dela o íon, o átomo de iodo negativamente carregado, e uma enzima chamada peroxidase, quem entendeu o nome aí, anota, peroxidase, uma peroxidase pega o iodeto e converte em iodo molecular. O que é o iodo molecular? É o iodo zero, sem carga, nem positiva nem negativa, não é nenhum cátion, nenhum ânion. Então a peroxidase ela faz uma oxidação do iodeto e ele vira iodo molecular. E aí a célula tireoidiana faz algo no organismo que só ela faz. Um processo que a gente chama de organificação do iodo. Estou péssimo aqui, né? Organificação do iodo. O que é uma organificação do iodo? A célula tireoidiana consegue pegar esse iodo agora na forma molecular, sem carga, e ligá-lo numa molécula orgânica. Uma molécula orgânica, uma cadeia carbônica. Aqui são 2 aminoácidos fundidos um no outro, 2 tirosinas fundidas uma na outra, formando uma molécula chamada tiroxina. Então, o que a célula tireoidiana é capaz de fazer? Ela oxida o iodeto em iodo molecular e é capaz de ligar o iodo molecular nessa molécula orgânica de tiroxina. Quantos iodetos ela converte em iodo molecular e liga na tiroxina
para formar um hormônio tireoidiano? Isso aqui já é a estrutura do hormônio tireoidiano. Quantos iodetos estão aqui, gente, adicionados à estrutura da tiroxina? 4. 4. Concordam comigo, então, que é 1, 2, 3, 4, são, né? 1, 2, 3, 4 iodos ligados na molécula de tiroxina. Por isso eu chamo ela de tetra de 4, tetra iodo tiroxina. Ou, popularmente, eu vou chamá-la de T4. Essa é a tetra iodo tiroxina, é o desenho que estava aqui antes, né? Uma forma molecular para vocês visualizarem. Então vamos de novo? Quando nós nos alimentamos, os íons iodetos chegam no intestino e a gente deve absorver pelo menos 1 miligrama por semana de íons iodetos. Caem na circulação sanguínea e vão ser absorvidos unicamente por qual órgão do corpo? Pela célula tireoidiana. Nenhum outro tecido, professor, absorve iodeto, nenhum outro. Porque eles não têm o que fazer com o iodeto. Só a célula tireoidiana consegue processar iodo. O que ela faz? Ela guarda o iodeto dentro desse líquido coloidal, no interior da glândula, e quando ela precisa produzir o hormônio, ela pega o iodeto, joga para dentro da glândula, oxida ele em iodo molecular e liga ele na molécula de tiroxina. Para cada molécula de tiroxina, ela gasta 4 iodos para formar tetraiodo de tiroxina, ou T4. Tá? Esse hormônio se chama tetraiodo tiroxina, ou T4. Uma vez lançada no sangue, o T4 se liga numa globulina, uma proteína sanguínea, e ele vai ser distribuído para os tecidos, para as células, e vai entrar dentro das células. Quais células que vão precisar do T4, gente, do hormônio tireoidiano? Todas? Todas, né? Falei lá no começo que o hormônio tireoidiano é fundamental para a vida e age sobre todas as células do corpo. Então, esse hormônio T4, produzido e liberado, essa molécula liberada pela célula tireoidiana no sangue, ela se liga a uma globulina, uma proteína do sangue, e depois ela vai sendo liberada da globulina e entra nos tecidos. Nas células de todos os tecidos. Então, o neurônio vai receber T4? Vai. Hepatócito? Vai. Célula epitelial? Vai. Também. Célula intestinal? Idem. Todas as células do corpo. Fibroblasto? Todo mundo. O T4, quando ele entra na célula, olha que interessante, aqui tem uma outra enzima ativada por adrenalina e noradrenalina, inclusive, chamada desiodinase. Gente, olha a figura aqui para mim e fala para mim o que a enzima desiodinase está fazendo com o T4. Tá transformando ele em T3. O que precisa acontecer Ele está tirando um iodo. Perfeito. Para o T4 virar T3, o que precisa acontecer? Eu preciso tirar o que da T4? Um iodo. Um iodo. Então, o que era tetraiodo tiroxina agora vai virar triiodo tiroxina, graças à enzima desiodinase. Falar, professor, mas que confusão. Por que a célula tireoide produz T4 se no tecido eu vou usar T3? Porque o T4 é mais fácil de ser distribuído para os tecidos. E aí, só quando ele é distribuído, entra dentro das células, só quando ele está dentro da célula, que já é o lugar dele agir, que é o momento ideal dele se converter em T3. Esse T3 ele vai se ligar num receptor tireoidiano, que é um receptor nuclear, e vai alterar a expressão gênica da célula. Qual é o resultado de T3 ligar no receptor tireoidiano, no núcleo das células, e mudar a expressão gênica das células? Essa célula vai começar a produzir mais mitocôndrias, ativar as mitocôndrias que já existem, gastar mais energia, produzir e gastar mais energia, e vai gerar calor. Esses são os efeitos do hormônio tireoidiano. Aqui vocês conseguem ver isso muito claramente. Ó. Reparem que aqui está o núcleo da célula.
E aqui está o material genético. Esse é o receptor do hormônio tireoidiano. Quem está se ligando nele, gente? T3 ou T4? T3. Reparem ó, que o T4 entra na célula, sofre a ação da desiodinase, ele perde um iodo, vira T3. Aí do lado de cá, está entrando T3 na célula direto. Por quê? Vamos entender. A glândula tireoide, eu falei para vocês que ela produzia T3 ou T4? T4. 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 Mas prestem atenção que eu botei, saindo da glândula tireoide, eu fiz uma setinha assim, T4 barra T3, na proporção de 5:1. Ou seja, não é que a glândula tireoide só produza T4. Ela produz 5 vezes mais T4 do que ela produz T3. Então, se eu disser a glândula tireoide produz apenas o hormônio tetraiodotiroxina, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Mas se eu disser a glândula tireoide produz majoritariamente o hormônio tetraiodotiroxina. Verdade. Aí está correto. Majoritariamente é o hormônio tetraiodotiroxina. Então, o que eu quero que vocês entendam? A glândula tireoide produz os dois. Quando ela produz o T3, e o T3 chega no tecido e entra na célula, ele precisa ser desiodado pela desiodinase ou não? Não. Claro que não, né, gente? Nós vai virar T2. Eu não quero T2. Então, a gente tem T4, T3. Então, eu vou pegar T3 que entrar, chegar pronto na célula, ele já vai direto se ligar no receptor. É o que a figura aqui está mostrando. Quando chega T3 na célula, ele entra direto, se liga no receptor tireoidiano e muda a expressão gênica da célula, muda a produção de proteínas da célula. Já quando é T4, não, ele entra no citoplasma, perde um iodo por ação da desiodinase e vira T3. E o T3 liga no receptor, alterando a expressão gênica. Quais são os efeitos desse hormônio no corpo? Tem vários efeitos sobre os sistemas como um todo, mas os principais são esses 4 aqui, ó. O hormônio tireoidiano é um dos promotores do crescimento e do desenvolvimento do sistema nervoso central. Em qual faixa etária, gente, que o hormônio tireoidiano, então, é fundamental? Na infância, quando está em desenvolvimento. Quando está tendo crescimento físico, né, de estatura, tamanho dos órgãos, dos músculos, dos ossos, e está tendo desenvolvimento do sistema nervoso central, a capacidade cognitiva. Qual é a consequência de um hipotireoidismo, então, em uma criança? Hipotireoidismo é falta de hormônio tireoidiano numa criança. Qual vai ser a consequência? Pode prejudicar o desenvolvimento dele, o crescimento. Gente, é uma verdadeira tragédia metabólica para essa criança e de desenvolvimento. Por quê? Olha para esses dois garotos aqui, ó. Eles têm uma síndrome chamada cretinismo. Para ambos, faltou hormônio tireoidiano na infância. Pela estrutura física deles, vocês acham que essa formação óssea está adequada, está normal? Pode ver que as pernas deles são tortas, afastadas. Eles são, na verdade, deveriam estar muito maiores do que estão aqui nessa foto. E quando vocês olham para o rosto deles, que impressão que passa? Parece ter um atraso mental, né? Um gravíssimo retardamento mental. Então, inclusive o termo cretino, que a gente usa pejorativamente, né, para chamar alguém de imbecil, de estúpido, vem dessa síndrome provocada pela falta de hormônio tireoidiano na infância. Um dos exames detectados no nascimento, né, ali no exame do pezinho, são os níveis de hormônio tireoidiano. Por quê? Porque eu não quero uma criança hipotireoideia de jeito nenhum. Se ele tiver deficiência de produção de hormônio tireoidiano, eu tenho que suplementar com hormônio sintético para ele.
essa criança não se transformar numa vítima do cretinismo. A gestante também não pode ter hipotireoidismo. Não pode faltar hormônio tireoidiano para o desenvolvimento fetal e nem na primeira infância. Sob pena dessa tragédia aqui, ó. Por isso que existe o pré-natal, né? O exame pré-natal é para ir acompanhando a gestante, ver se fisiologicamente está tudo ok com essa gestação, os níveis de hormônios estão equilibrados. Quando o bebê nasce, a mesma coisa, esse acompanhamento tem que ser feito para ver se ele está produzindo adequadamente os hormônios que ele precisa para se desenvolver adequadamente, e um deles é o hormônio do crescimento, o hormônio tireoidiano. Sem hormônio tireoidiano, não tem desenvolvimento físico adequado e nem mental. A síndrome envolve um grave retardamento no crescimento, no desenvolvimento cognitivo. Tem reversão isso daqui, gente? Esses meninos, se eu der hormônio de tireoidiano para eles nesse ponto aqui, vão voltar ao normal? Vão crescer e completar o Eu creio que normal, não. Não volta nada. Tá? Não adianta mais. Aqui já foi. Não vai melhorar em nada. E no adulto, gente, se faltar hormônio tireoidiano, o que vai acontecer? Vai ter problema de crescimento e desenvolvimento cognitivo? Não, porque ele já cresceu, né? Entre aspas, mas eu acho que começa a ter um retardo mental também. Ganho de peso. Você vai ter problema nas células, né? Problema cardiovascular. Problema de crescimento, não. Ele já cresceu. As epífises ósseas já se fecharam. Ele não tem mais crescimento ósseo. Então, não produzir hormônio tireoidiano para pessoas como nós, já adultos, não faz a menor diferença. Vamos continuar com a estatura que estamos. Parar de produzir hormônio tireoidiano em termos de desenvolvimento do sistema nervoso central também não acontece nada. Já nos desenvolvemos. Nosso sistema nervoso central já é maduro há muito tempo. Então, faltar hormônio tireoidiano não vai atrapalhar o desenvolvimento de um sistema que já está desenvolvido há décadas. Mas aonde é que vai impactar num adulto? No metabolismo e no sistema cardiovascular. Quero sempre que vocês pensem no hormônio tireoidiano como um ativador do metabolismo. Quando eu falo ativador do metabolismo, como é que está o número de mitocôndrias? Aumentado. Gasto de energia na bomba de sódio e potássio? Aumentado. Como é que está o consumo de oxigênio? Aumentado. Absorção de glicose? Aumentado. Quebra de gorduras? Aumentada. Porque eu estou gerando energia. Para gerar energia, eu uso glicose, eu uso oxigênio na respiração celular. Se a glicose acaba, eu uso gorduras, faço lipólise. Tem síntese de proteína, então é um hormônio que vai me dar energia, gente. Crescer e desenvolver o sistema nervoso central demandam muita energia. Num adulto, manter o organismo funcionando demanda energia. O nosso corpo faz um esforço muito grande. Lembra que vocês estudaram isso lá na segunda série? Vamos fazer uma viagem agora lá para o passado. Segunda série, não, exagerei também, acho que na quinta série. Que existem animais homeotérmicos que controlam a temperatura, o tempo todo eles estão com a temperatura constante. É o nosso caso, né? O ambiente pode variar. Pode estar mais frio. O dia que tiver 45 graus, eu não vou estar 45 graus. Nosso corpo tem mecanismos para manter a minha temperatura em torno de 36 graus, entre 36 e 37. Lá, no frio, quando está 0 grau, eu também não, minha temperatura corporal não vai a 0. Ela também, o meu corpo tem mecanismos para manter a temperatura. Manter essa temperatura constante envolve grande gasto de energia para produzir calor. Quem comanda esse gasto nas células do corpo? Quem comanda essa produção de energia nas mitocôndrias? Quem estimula isso? Qual hormônio? Tireoidiano. Qual o tecido, gente? Aí algumas coisas vocês erram às vezes, mas por falta de raciocinar com lógica. Nesse indivíduo que o hormônio tireoidiano está agindo, em todas as células do corpo dele, aumentando o gasto e a produção de energia. Como é que está o batimento cardíaco e a respiração dessa pessoa? Lenta, devagar, ele está em bradicardia, em bradipneia, ou ele está em
taquicardia com uma respiração acelerada? Taquipneia, taquicardia. Taquicardia e taquipneia. Claro, né? Coração e pulmão estão acelerados, porque as células deles estão ativadas, elas estão gastando energia, precisando de glicose, precisando de oxigênio, então tem que respirar mais depressa. Para chegar oxigênio e glicose nas células do corpo, o sangue tem que levar esses nutrientes para cada célula. Então, o coração tem que bater mais depressa. Então, no adulto, daqui vocês já começam, se vocês entenderam isso, vocês já conseguem me dizer os sintomas do hiper e do hipotireoidismo. Quando o adulto tem muito hormônio, como é que está o metabolismo dele? Muito acelerado ou lento? Muito acelerado. E como é que está o coração e o pulmão? Frequência cardíaca e respiratória, aumentadas ou diminuídas no hipertireoideu? Aumentada. Aumentado. E no hipo? Pelo amor de Deus, né? É só o raciocínio oposto. Se no hipotireoideu eu tenho pouco hormônio tireoidiano, eu vou ter pouco estímulo cardiovascular, respiratório. E meu metabolismo, a gente vai estar acelerado ou vai estar lento? Lento. Lento. Então é só ter isso em mente. Aqui é um desenho mostrando para vocês, ó, como é que é a estrutura da tireoide. Tá vendo? Tem as células tireoidianas, são vários folículos. E dentro, no interior da glândula, tem um coloide. Ó, coloide, um líquido. O que tem aqui nesse líquido, gente? O que as células tireoidianas armazenam dentro desse líquido? Iodeto. Iodeto. Quando elas precisam, ó, elas pegam o iodeto, essa figura parece complexa, mas dá para entender. Ó, elas pegam o iodeto, jogam o iodeto. Isso aqui, essa imagem aqui, é uma célulazinha dessa. Então, ela pega o iodeto do lado de fora, aqui do líquido coloidal. Esse iodeto entra. Olha quem está aqui, ó, peroxidase. O que ela está fazendo com o iodeto? Transformando ele em iodo. E esse iodo molecular está sendo ligado numa tiroxina. Esse processo de ligar iodo na tiroxina, como é que eu falei que era o nome para vocês? Quando a tireoide liga iodo na tiroxina. Organificação do iodo. É a organificação do iodo, que aqui ele está chamando de iodização e conjugação, mas é o processo de organificação do iodo. Só a célula tireoide tem enzimas capazes de ligar iodo numa molécula orgânica, como a tiroxina. E aí vai gerar, ó, uns intermediários, mas também gera T3 e gera T4. Esses T3 e T4 gerados ficam ligados numa proteína, depois eles se desligam dessa proteína e o T3 e T4 são liberados para a circulação. Já pronto. Então é sempre esse processo. Capta o iodeto, volta ele para o estado de iodo molecular, graças à peroxidase. O iodo molecular é associado à tiroxina, formando T3 e T4, e ambos são depois liberados da célula tireoidiana para o sangue. Gente, qual é o resultado último da ação do hormônio tireoidiano no que se refere à minha temperatura corporal? Quando ele está em excesso, ele aumenta a temperatura, e quando está baixo, ele diminui. Quando ele está em excesso, ele aumenta a temperatura. Quando ele está baixo, não é que ele diminui, né? Porque não é culpa dele. A temperatura baixa pela falta dele, pela falta de produção de energia nas células. E quando ele está presente, ele efetivamente leva ao aumento da temperatura, porque ele aumenta o número de mitocôndrias. Nesse contexto, gente, um hormônio que aumenta a temperatura, quando é que vocês acham que o nosso corpo entende que deve produzi-lo? Em que situação? Quando sente frio. Quando sente frio. Então, mesmo caso, se vocês voltarem à mesma ideia da insulina que nós estudamos há pouco, que também é um hormônio que age em todo o corpo para promover a entrada de glicose nos tecidos. Quando é que o nosso corpo precisa produzir insulina? Quando a nossa glicemia começa a subir. Ou seja, quando os níveis de glicose no sangue sobem. Aí nosso corpo produz insulina para ela pegar essa glicose do sangue e jogar para dentro da célula.
Aqui é um hormônio que aumenta a produção de energia e aumenta a produção de calor. Então, é óbvio que um dos estímulos para ele ser produzido é o frio, queda na temperatura corporal. Qual parte do nosso corpo é capaz de perceber que o nosso sangue esfriou, perdeu temperatura? O hipotálamo. O hipotálamo tem uma série de neurônios sensores, que funcionam como sensores do sangue mesmo. Tem neurônio sensor de glicemia, tem neurônio sensor de hormônio sexual, tem neurônio sensor de estresse, e tem esse neurônio aqui que é sensor de frio, de temperatura. Quando ele detecta o frio, ele estimula, por meio de um hormônio tireotrópico, essa glândula aqui, ó, tireotropo. Tireotropo é uma célula glandular da adenohipófise. Então, quando está frio, o neurônio hipotalâmico dá uma ordem para tireotropo produzir um hormônio chamado TSH. Quem é o TSH? É o hormônio tireoestimulante. O nome dele já diz, né, gente? Se o TSH, produzido pela tireotropo, é o hormônio tireoestimulante, qual que é a função dele no corpo? Estimular quem? A célula tireoidiana. A tireoide. A produzir o quê? O hormônio tireoidiano T4 e T3. Qual a função do T4 e T3 nos tecidos? Aumentar a temperatura corporal. Vai resolver o problema do frio que motivou a produção do TSH? Vai. Vai. Esse aqui é um eixo neuroendócrino, né? Você consegue ver que o nosso hipotálamo detecta a queda na temperatura do sangue, a sensação de frio, manda a glândula adenohipofisária, né, a glândula da hipófise anterior, produzir TSH, então a tireotropo produz o TSH age sobre a tireoide, fazendo essas células se multiplicarem, aumentarem de tamanho e produzirem mais T4 e mais T3. Esse aumento de T3 e T4 no organismo aumenta a atividade mitocondrial nos tecidos, porque o T4 entra na célula, é convertido em T3, se liga no receptor e aumenta a expressão de proteínas, a expressão gênica. Isso vai gerar um aumento do número de mitocôndrias mais ativadas, gerando mais calor, e isso aquece o corpo. Em oposição ao frio, que foi o que suscitou o surgimento dessa cascata. Então, essa é a fisiologia da produção de iodo e iodeto no corpo humano. Desculpa, essa é a fisiologia de produção de hormônios T4 e T3 no corpo humano e a função do T4 e T3. Viram que tem grande importância na infância, onde promove o crescimento e desenvolvimento mental, e no adulto, o hormônio tireoidiano estimula cardiovascular e coração e também ativa o metabolismo, o gasto de energia e a produção de calor. Mas e aí, gente, me diga o seguinte, e se o indivíduo desenvolver hipotireoidismo no adulto? Ou seja, ele vai ter uma falta na produção de hormônios tireoidianos que pode levar ao coma mixedematoso, um quadro que pode ser fatal, um acúmulo de uma retenção, né, de líquidos no tecido conjuntivo. Hipotireoidismo, então, na criança a gente viu, né, uma tragédia, é o cretinismo, não se desenvolve adequadamente. No adulto ele já se desenvolveu, mas também vai ter consequências. Qual é a consequência que vocês me dariam para um indivíduo adulto que não está produzindo adequadamente T4 e T3? Especialmente T4, que é o hormônio mais produzido pela célula tireoidiana. Qual a consequência? Vamos, gente, tem alguém aí? Vai sentir muito sono, indisposição. Ó, Frio.
O hormônio que ativa o metabolismo vai estar em falta, hipotireoidismo. Pouca produção do hormônio T4 e também do T3. Na falta de T4 e T3, o metabolismo está estimulado ou desestimulado? Desestimulado. Desestimulado. A pessoa que tem um metabolismo lento, gente, ela emagrece, já que o metabolismo dela está lento, ou ela engorda, ganha peso? Engorda. Ganha peso. Ela é insone, ela tem dificuldade de dormir, ela é muito elétrica, muito nervosa, muito agitada. Ou ela é lenta, sonolenta, pensa ali devagar, está com uma capacidade de raciocínio comprometida, pensa lentamente, muito sonolenta, dorme em qualquer lugar, onde ela encosta, ela dorme, sente um sono absoluto, apesar de ter dormido normalmente à noite. Qual desses quadros é o hipotireoideu? É o elétrico, agitado, nervoso? É o calmo, sonolento, devagar? Devagar. Quase parando. É o sonolento. Então, ele tem ganho de peso, ele é sonolento, raciocínio lento. Por quê? Porque está faltando o hormônio que gera ativação metabólica. Ele é resistente ao frio, ele é calorento ou ele é friorento? Toda hora ele está reclamando de frio, está todo mundo ali de boa e ele está com 2 casacos, morrendo de frio. Friorento. Ele é friorento porque ele não produz adequadamente o hormônio que ativa o metabolismo e gera calor. Que hormônio é esse? O hormônio tireoidiano, a tetraiodotiroxina e a triiodotiroxina. Aqui são várias causas para o hipotireoidismo, tá? Pode ser, eu posso nascer com um problema na tireoide, não produzo adequadamente o hormônio tireoidiano, pode ser autoimune. Ah, professor, igual na diabetes tipo 1, sim. Lembra que na diabetes do tipo 1, os linfócitos do corpo atacavam a célula beta, destruíam ela, a gente ficava sem produzir insulina? Também existe doença imune na tireoide, chama Hashimoto. Os linfócitos atacam a célula tireoidiana e destroem a própria tireoide. E aí eu passo por o tireoidiano. Tem o adquirido, secundário, que pode ser depois de uma doença ou uma mudança ambiental. Tem o medicamentoso, alguns medicamentos podem atrapalhar a produção do hormônio tireoidiano, como o lítio, por exemplo, e o nutricional. Gente, qual nutriente que, se faltar na minha dieta, eu vou ter hipotireoidismo? Uma queda nos níveis de hormônio tireoidiano. Iodo. Iodeto, né? Basta que falte ele. E faltava iodo na nossa dieta no passado? Faltava muito. Então, várias pessoas desenvolviam hipotireoidismo, porque o iodo é um nutriente raro na dieta. Não é comum você comer alimentos ricos em iodo. Então, faltava iodo para muita gente e várias pessoas tinham hipotireoidismo por conta disso. Para resolver esse problema, o governo federal fez o quê? Suplementou o sal de cozinha com iodeto, ou iodo. Agora, o sal de cozinha que a gente come, ele não vem só cloreto de sódio, ele vem também o iodeto. E aí, esse iodo, que está no sal de cozinha, é que nos permite ingerir 1 miligrama dele que a gente precisa por semana. Não fosse essa suplementação no sal de cozinha, muitos de nós estaríamos hipotireoideus por falta de iodeto. E aí eu queria fazer uma pergunta. Esses indivíduos, independente da causa, né? Parei de produzir hormônio tireoidiano, sei lá, meu linfócito destruiu a tireoide, ou diminuir a produção. Não é que eu parei, mas diminuir bastante a produção da tireoide. Como é que eu normalizo a vida desse indivíduo que parou de produzir T4 e T3? Ou produz inadequadamente? Fazendo uma reposição desse hormônio. Vou dar esse hormônio, né? Mesmíssimo raciocínio da diabetes tipo 1. Falta insulina para o indivíduo? Falta. As células dele morreram, as células beta foram atacadas. Então vamos dar insulina para ele o resto da vida. Aqui qual vai ser a opção? Dar hormônio tireoidiano. T4, gente, ou T3? O que vocês dariam? T4. Por que não T3? T3, porque é ele que já se liga no receptor.
Se você pudesse aplicar direto dentro das células, o ideal seria você já dar quem? T3. Só agora que esse medicamento vai ter que passar para o sangue, do sangue ser distribuído, entrar nas células. Quem que faz isso melhor, T3 ou T4? T4. T4. Então, o hormônio que eu vou disponibilizar para a população é o hormônio levotiroxina sódica. Se vocês olharem aqui, ó, a mesma estrutura que nós já vimos, era aqui, ó, um iodo, 2 iodos, 3 iodos, 4 iodos, tetraiodotiroxina. A diferença é que nessa daqui, que eu mostrei anteriormente, aqui tem um hidroxila, ó, um OH, um ácido. Agora, virou um sódio, virou um sal. Por isso que é levotiroxina sódica. Tem um sódio aqui no lugar de nitrogênio formando um sal de levotiroxina. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo para o laboratório e produzindo um hormônio que é uma cópia do T4. Por isso que o medicamento de referência, inclusive é bastante famoso, já devem ter ouvido falar, ele se chama Puran T4. A partir do Puran T4, quando a patente caiu, os concorrentes foram imitando a levotiroxina sódica do fabricante de Puran T4. E hoje a gente tem vários medicamentos genéricos, vários medicamentos similares à base de Puran T4. À base, desculpa, de levotiroxina sódica, que é a substância presente no Puran T4, medicamento de referência. Aqui eu estou falando de uma simples reposição hormonal, né? Hipotireoidismo não tem muita dúvida, né? Eu trato hipotireoidismo com o quê? Com levotiroxina. Quero mostrar para vocês. Uma bula do profissional de levotiroxina, para vocês verem que ela tem, olha, um espectro grande de dosagens, em microgramas. Então, eu posso ter, aqui no caso, né, a forma farmacêutica são comprimidos de levotiroxina de 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 150, 135, 200. Então, tem um vasto espectro de dosagem de levotiroxina sódica para a população. Então, gente, qual o risco de usar levotiroxina sódica em excesso? Ah, professor, eu não posso usar em excesso, não, para me deixar mais ligado? Não, você tem que usar para normalizar seus níveis de hormônio tireoidiano. Para você sair daquele estado de ganhar peso, de estar sonolento. Para você abandonar aquilo, você precisa normalizar os seus níveis de hormônio tireoidiano. Você não quer exacerbar isso. Se você tomar hormônio tireoidiano em excesso, no adulto, qual tecido que vai sofrer? Que vai ser excessivamente estimulado? Coração. Então, cuidado, tá? Com dosagem de hormônio tireoidiano para indivíduo que tem problema cardíaco prévio. Se ele já tem taquicardia, se ele já é arrítmico, se ele já é hipertenso, se ele já é insuficiente cardíaco, se eu der uma substância para ele para tratar hipotireoidismo, mas que também acelera o coração, eu trato o hipotireoidismo, certo? Mas e o que eu faço com o coração? Eu deixo ele ainda mais estressado, não é isso? Acelero ele ainda mais. Posso aumentar minha pressão arterial, posso descompensar um coração em insuficiência cardíaca, posso ter uma arritmia fatal. Então, cuidado, tá? A reposição hormonal de levotiroxina sódica, ela deve ser feita com dosagens bastante equilibradas, para que a gente evite uma produção exacerbada uma quantidade exacerbada do hormônio no corpo provocaria cardiotoxicidade, ou seja, uma estimulação cardíaca excessiva. Perigoso para todo mundo? Não para todo mundo. Ela é mais perigosa, não é que não seja perigosa para todo mundo, ela é mais perigosa para quem tem um problema cardíaco prévio e desenvolve hipotireoidismo.
Porque daí ela já tem ali taquicardia, ela já tem insuficiência cardíaca e, ao tomar esse hormônio, ela corre o risco de desacelerar ainda mais esse coração e pode vir a ter um infarto, um acidente isquêmico qualquer, ou hemorrágico. Então, cuidado. A pressão pode subir, né? A pressão arterial. Essas são as funções da levotiroxina sódica. Se vocês olharem aqui na bula, terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia. Não importa a causa. É falta de hormônio tireoidiano? É. Então, vamos tomar hormônio tireoidiano. Levotiroxina sódica. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tranquilo por enquanto. Qual é a única opção em que eu serei um hipotireoideu e não vou precisar de levotiroxina? Meu tratamento vai ser outra coisa. Em qual tipo de hipotireoidismo o que me falta não é levotiroxina, meu problema é outro, para eu ter baixos níveis de hormônio tireoidiano? No caso de deficiência nutricional. No caso de deficiência nutricional, gente, está faltando tiroxina ou iodo para Iodo. produzir a tiroxina? No caso de uma deficiência nutricional de iodo, eu nem preciso entrar com o hormônio sintético. O que eu preciso fazer é suplementar com iodo para essa paciente, para que, com o iodo, a glândula tireoide dela produza o T3 e T4 que ela está precisando. Então, esse indivíduo que tem uma deficiência nutricional, ele não tem problema na tireoide. A tireoide dele é normal. Ela não está trabalhando adequadamente porque está faltando matéria-prima, está faltando iodeto. Então, na deficiência nutricional, eu trato com iodeto. Agora, com iodo, né? Suplemento iodo na dieta. Agora, se tem iodo normal e não estou produzindo T4, T3, o problema pode estar aqui, ó, na tireoide ou até no eixo hipotálamo hipófise. Quando está aqui, aí eu preciso tratar, né? Porque eu vou ter que dar o hormônio tireoidiano, porque essa pessoa não vai produzir mais em condições adequadas. Ou porque tem um dano na tireoide, ou porque o dano é estrutural aqui no hipotálamo. Assimilado tudo isso? Vamos então agora entender a fisiologia do hipertireoideu. O hipertireoideu agora, ele está no outro espectro da doença. Por algum motivo, pode ser também uma doença autoimune, um câncer na tireoide, uma infecção viral na tireoide, ou até medicamentos, como a amiodarona, podem estar fazendo a minha glândula tireoide produzir hormônio tireoidiano em excesso. Ou seja, no hipertireoideu não está faltando hormônio T3 e T4, está sobrando. Há um excesso na produção desses hormônios, podendo gerar colapso cardiovascular. Claro, né, eu já vi que o hormônio tireoidiano estimula o coração. Se eu tenho uma doença que produz ele em excesso, ela vai gerar o que eu chamo de tireotoxicose, ou seja, toxicidade tireoidiana, sobre o coração, principalmente. O coração não vai aguentar por muito tempo esse excesso de hormônio tireoidiano, estimulando ele excessivamente a bater. Então, o hipertireoidismo é bastante perigoso também, por conta desse estresse cardíaco que ele provoca. Nesses casos, gente, eu uso levotiroxina sódica, que nós acabamos de aprender a função. É interessante usar, não é? Porque Não, porque ela aumenta a atividade do coração, né? ela é o próprio hormônio tireoidiano. Se esse indivíduo tem hormônio tireoidiano em excesso, tem algum cabimento a perguntar para você se ele precisa tomar mais hormônio tireoidiano? Tem lógica, se ele já tem muito, claro que ele não vai precisar tomar mais hormônio tireoidiano. Os medicamentos aqui são outros. São outros e tem outros mecanismos.
Vamos supor que a tireoide está produzindo excessivamente hormônio tireoidiano. Eu vou poder usar esses 5 medicamentos aqui que vocês estão vendo para tratar o hipertireoidismo, ou seja, fazer a produção do hormônio tireoidiano diminuir. Lembra que o efeito é oposto. Qual o primeiro jeito? O primeiro jeito é usar os iodetos aniônicos. Quem são esses iodetos? São os íons negativos perclorato, pertecnitato, tiocianato. Você está se perguntando, professor, para que eu vou administrar um íon negativo no meu corpo para tratar hipertireoidismo? Primeiro, o que eles têm em comum com o iodeto? O que tem em comum, gente, entre perclorato, COLO-, pertecnetato, TCO-, e tiocianato, SCN-, com o átomo de iodeto I-? Carga negativa? Carga negativa. Todos têm carga negativa. Olha que ideia genial. Esses iodetos, quando você toma eles são absorvidos junto com o iodeto. E aí o que eles fazem? Eles geram uma confusão para a célula tireoidiana. Porque ela está acostumada a captar um átomo de iodo, uma carga negativa. O que vai acontecer quando chegar o perclorato lá? Ela vai saber diferenciar quem é iodeto, quem é perclorato? Não. Então a glândula tireoidiana começa a captar e levar para dentro dela íons que não deveriam, que ela não usa. Perclorato, tiocianato, pertecnetato. Então, quando esses íons, que são falsos iodetos, né, estão enganando a glândula, quando eles entram nela, ela começa a perceber que está faltando iodo para ela. E aí, sem o iodo, ela não consegue produzir hormônio tireoidiano. Entenderam o mecanismo dos inibidores aniônicos que bloqueiam a absorção de iodeto pela célula tireoidiana por competição pelo transportador? Tá vendo aqui, ó, que a célula tireoidiana tem que pegar o iodeto e jogar para dentro dela? Pega de fora, aqui do líquido coloidal, e joga para dentro dela. Para ele entrar, ele tem que passar por esse transportador aqui, ó. Os iodetos aniônicos, como são negativos, como o iodo, eles competem, não deixam. Ao invés da célula pegar iodeto, ela pega uma substância que ela não usa. Perclorato, pertecnetato, tiocianato. E ela não consegue produzir hormônio tireoidiano. Vai ter resultado sobre o hipertireoidismo? Vai diminuir os níveis de hormônio tireoidiano? Hein? Sim ou não? Sim, porque vai ter menos a matéria-prima. Isso, o que eu vou fazer? Eu estou enchendo minha glândula tireoidiana de hormônios errados, de ânions errados, de cargas negativas erradas. Ela acha que ela está captando iodeto, ela está captando tiocianato, perclorato, pertecnetato. Então, quando ela tentar usar essas substâncias para produzir o hormônio tireoidiano, ela vai ver que cadê o iodo? Não tá, ou seja, ela comprou gato por lebre. E não vai fazer mal pro paciente, não? Não, porque eu estou querendo reduzir o hipertireoidismo, né? Óbvio que eu estou pegando um paciente que está hipertireoideu com altos níveis e vou fazer isso para diminuir a produção de hormônio tireoidiano dele. Mas não para zerar, senão eu vou transformar ele num hipotireoideu. Eu não quero isso. Quero só que ele diminua a produção para os níveis normais. Isso que não vai fazer, não tem nenhum efeito irreversível sobre o paciente o uso desses inibidores aniônicos. Eles depois vão ser excretados pelo corpo. Agora, a gente tem a classe mais popular, a propiltioracila e o metimazol. Olha que interessante, eles são inibidores da peroxidase. O que significa inibir a peroxidase? Qual processo para de acontecer quando eu uso propiltioracila ou metimazol, que são inibidores da peroxidase? O que significa inibir peroxidase na célula tireoidiana? Qual vai ser a consequência? Eu não vou fazer aquela
Aquele negócio de organização. Se é peroxidase, uma oxidase, o que ela faz com a molécula? Ela não vai oxidar o iodeto em iodo molecular. Isso. Ela não oxida, ela é uma peroxidase. Ela não oxida o iodeto em iodo molecular. Sem iodo molecular, eu vou conseguir fazer a organificação do iodo? Ligar ele na tiroxina e gerar o T4? Sem reduzir o iodeto para iodo molecular, eu não vou conseguir organificar o iodo. Então, se esses fármacos inibem a peroxidase, o iodo molecular, o iodo negativo, o ânion e o iodeto, não vai virar iodo molecular. Sem iodo molecular, eu não consigo produzir T4, o hormônio tireoidiano, nem o T3. Então, propiltioracilo e metimazol, eles inibem a organificação do iodo por bloqueio da peroxidase, reduzindo a produção de T3 e T4. E aí, cuidado, tá? A propiltioracila, só ela, o metimazol não, ela tem um segundo mecanismo para tratar hipertireoidismo. Além de inibir a peroxidase, a propiltioracila também inibe a desiodinase. Qual é a consequência desse fármaco, a propiltioracila, inibir a desiodinase? Qual é a consequência para vocês? O que vai deixar de acontecer se essa enzima ficar inibida? Não vai ter a perda de iodo. T4 não vira T3. E precisa virar para se ligar no receptor e agir no metabolismo da célula? Precisa. Então, a propiltioracila, ela tem um mecanismo duplo muito interessante. Ao mesmo tempo que ela para a organificação do iodo na célula tireoidiana, porque ela não deixa o iodeto entrar, ou melhor, não é que ela não deixa o iodeto entrar, ela não deixa o iodeto ser oxidado a iodo molecular, porque ela inibe a peroxidase. E a propiltioracila ainda, além de fazer isso aqui, parar a organificação do iodo, ela também vai agir nas células dos tecidos, impedindo que a desiodinase reverta T4 em T3. Ela bloqueia também a desiodinase. Ela é um antagonista enzimático, né? Ela é um inibidor enzimático duplo. Ela inibe a peroxidase e a desiodinase nos tecidos. Por isso é um fármaco muito usado no tratamento do hipertireoidismo, que tem um mecanismo de ação mais amplo. E aí, dúvidas? Dúvidas, minha gente? Por enquanto, não. Então, cuidado, tá? Metimazol é apenas um inibidor da peroxidase. Ele para a organificação do iodo. Não deixa o iodo negativo virar iodo molecular. A propiltioracila tem um efeito mais amplo. Além de inibir a peroxidase, não deixar o iodo negativo virar iodo molecular, ela também inibe a desiodinase, impedindo a conversão de T4 em T3. Ela tem duplo mecanismo para tratar o hipertireoidismo, ou seja, para diminuir os efeitos do hormônio tireoidiano. É importante diminuir os níveis de hormônio tireoidiano no hipertireoideu? É, porque o coração dele está sendo sacrificado, né? Está muito estimulado, muito acelerado, e essa cardiotoxicidade pode levar à morte. Um quadro chamado doença de Graves, porque tem muito hormônio tireoidiano agindo, e o indivíduo acaba tendo um problema cardíaco fatal. O outro medicamento que eu vou falar para vocês são os iodetos. O iodeto de potássio e a solução de Lugol. O que eles fazem? Os iodetos de potássio e solução de Lugol. Lembra que eu mostrei para vocês nessa foto aqui, ó, o hormônio tireoidiano, cadê? O iodeto entra, é oxidado a iodo molecular pela peroxidase, se liga na tiroxina, na organificação do iodo, e depois, ó, ele se desliga da proteína para poder ser liberado da célula T3 e T4.
O iodeto de potássio, a solução de Lugol, agem aqui, ó, não deixando a célula tireoidiana liberar T3 e T4 prontos. Olha que interessante, não é que ele impeça a produção. O que o iodeto de potássio, a solução de Lugol, faz é impedir, não diretamente a produção, mas a liberação do T4 e do T3 pronto para o sangue. Ele mantém esse hormônio preso dentro da célula. Faz ele ficar acumulado lá dentro, porque ele dificulta a liberação do T3 e T4. Então, inibe a liberação do T3 e T4, definindo a proteólise da tireoglobulina. Ou seja, o que é proteólise da tireoglobulina? Tireoglobulina é a proteína que está ancorando o T4 e o T3 aqui dentro da célula. Eu preciso arrancar eles dela para eles poderem sair da célula e virem para o sangue. Esses medicamentos não deixam eu tirar da tireoglobulina o T4 e o T3 pronto. Então, eles ficam presos dentro da célula tireoidiana. Tá vendo que tudo reduz níveis de hormônio tireoidiano? Porque a doença é hipertireoidismo agora. No hipo, a gente já tratava com o que mesmo? Para ver se vocês não estão dormindo. Com levotiroxina sódica. Levotiroxina sódica, porque faltava levotiroxina sódica para ele. Esse aqui, ele tem hormônio demais. Então, óbvio que eu não vou dar levotiroxina sódica. Seria mais hormônio ainda. Então, eu vou usar os iodetos, os inibidores aniônicos e as tioaminas. Para diminuir a produção, também, ó, porque se faltar iodeto para a célula tireoide, ela não produz. Tioamina, quando inibe peroxidase e metimazol, também para a produção. Quando a propiltioracila inibe a conversão de T3 e T4, ela está parando o efeito, a ação do hormônio, está bloqueando a ação. As soluções de Lugol, quando não deixam o T3 e T4 serem liberados para o sangue, eles estão impedindo a liberação do hormônio. Então, eu posso agir em diferentes momentos da produção de T3 e T4 exageradas aqui. Uma curiosidade é que lembra dele, propranolol, que era um agonista beta-1 adrenérgico? Então, o propranolol também tem efeito para reduzir os níveis de hormônio tireoidiano. O que ele faz? Ele também é um inibidor da desiodinase. Igual a propiltioracila, lembra que ela também inibe a desiodinase, impede que T4 vira T3? O propranolol também faz isso, mas ele faz em menor extensão. Ele diminui só em 20% a atividade dessa enzima. A propiltioracila é bem mais potente. O propranolol ele diminui a atividade da desiodinase, ou seja, ele dificulta que T4 vire T3. Sem T3 eu não tenho efeito biológico. Então, bloqueia a conversão de T4 a T3 em até 20% por inibição da desiodinase. Essa é a falha do propranolol. Ele impede a conversão de T4 a T3, mas faz isso muito mal, só em 20% dos tecidos. Aqui tem uma consideração muito importante para vocês. Se o meu indivíduo é hipertenso, como é que está o coração dele? Batendo devagar ou acelerado? Acelerado. Acelerado. Se ele ainda tiver hipertireoidismo, um excesso de hormônio tireoidiano, como é que fica esse coração? Mais acelerado. Mais acelerado ainda. Vai ser ainda mais acelerado. Agora, não só porque já estava acelerado antes, mas porque agora ele tem uma produção de hormônio tireoidiano em excesso. Antes era porque ele era só hipertenso, agora é porque ele hipertenso desenvolveu um hipertireoidismo. Ele vai produzir muito hormônio tireoidiano. Olha que interessante o propranolol para esse paciente, por quê? Ele vai diminuir os níveis de hormônio tireoidiano no corpo? Vai, porque impede que T4 vire T3 nos tecidos. Ele também bloqueia a desiodinase. Mas, por outro lado, ele também vai aliviar a carga sobre o coração, porque ele é um antihipertensivo. Lembra? Um antagonista beta-1 adrenérgico. Ele vai desacelerar a frequência cardíaca e respiratória. O propranolol age tanto no beta-1 no coração, como no beta-2 no pulmão. Então, ele é um fármaco que vai diminuir a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Tá certo? E, por fim,
um fármaco bastante exótico, que eu acho que vocês não tinham ouvido falar, que é uma radioterapia com iodo 131. Gente, o que é um iodo radioativo? É um iodo que libera radiação beta. E essa radiação beta liberada destrói a célula tireoidiana. Como assim, professor? Olha, você injeta o iodo radioativo, ele vem na sua circulação sanguínea. Qual é o único tecido que absorve iodo e armazena? A tireoide. Então, só ela vai ser afetada pelo iodo 131, porque ele vai entrar para dentro dela, vai ser acumulado no interior dela e começa a soltar a radiação beta aqui dentro. Aos poucos, ele destrói a tireoide de dentro para fora. Gente, mas que loucura, professor, tomar um átomo radioativo para matar um órgão vital, a glândula tireoidiana. Em que contexto eu faria isso, gente? Em caso de Neoplasia? neoplasia. Um câncer na tireoide, uma neoplasia maligna da tireoide. Eu posso usar o iodo radioativo para eliminar, é um tipo de radioterapia, né? Para eliminar a glândula tireoide. E aí, eu que estava hipertireoideu por causa do câncer, vou virar o que agora, depois que o iodo 131 terminar de matar a tireoide? Vou virar hipo. E aí, vou tomar o que o resto da vida? Levotiroxina sódica. Alguém parece que ia perguntar? Não, eu ia perguntar isso que o senhor completou. Ah, tá. Então, Professor, oi. no caso do propranolol, quando a pessoa tem níveis normais de tiroxina, né? Isso pode ser uma reação adversa dele inibir a desiodinase? Ele tem um efeito bem brando, né? Então, posso ficar atento. Talvez o meu paciente está tomando propranolol, por exemplo, numa dosagem mais alta. Eu começar a ver ele reclamando de sonolência, que ele era só hipertenso, que ele tomava propranolol. Ok, é para hipertensão, é para desacelerar o coração. Mas a gente sabe que o propranolol também diminui a produção de hormônio tireoidiano. A conversão, né? Desculpa, a conversão do hormônio T4 em T3. Atrapalhando os efeitos desse hormônio. Então, se meu paciente que está tomando propranolol para hipertensão, mas que não era hipertireoideu, começar a reclamar de sonolência, de lentidão do pensamento, de muita preguiça, de ganho de peso injustificável, eu vou falar para ele, pode ser que seja por causa do propranolol. Então, eu posso pensar, sim, nessa associação como um problema. Já o paciente que é hipertireoideu e ainda por cima hipertenso, é maravilha usar propranolol, porque ele ataca as duas patologias ao mesmo tempo. Diminui os níveis de hormônio tireoidiano, que não deixa T4 para T3, e também é um bom antihipertensivo, né? Diminui a frequência cardíaca. Gente, então, quando eu falo de tireoide, eu preciso ter em mente que eu tenho duas patologias. Eu tenho o hipotireoidismo, que é a falta ou a completa incapacidade de produzir o hormônio tireoidiano. Eu vou tratar com hormônio tireoidiano sintético, levotiroxina sódica. Qual é o cuidado que eu vou ter em relação à dose e ao paciente? Eu vou ter cuidado em doses altas e vou ter cuidado com o paciente que tiver problemas, especialmente onde? No coração, porque levotiroxina sódica é cardiotóxica. O outro problema da tireoide é o é tireoide em excesso. E aí, gente, como é que é esse indivíduo aqui no hipertireoidismo? Ele está ganhando peso, ficando gordinho, ou ele está emagrecendo, secando de forma misteriosa, sem dieta? O hiper. Ele está emagrecendo, porque ele está tendo um alto gasto de energia. Um gasto de energia. Ele é calorento ou friorento? Calorento. Calorento, irritado. Ele dorme bem ou ele dorme mal? É insônia? Insônia. Então, o hipertireoideu, inclusive, ele tem um sinal clássico, que eu acho, inclusive, muito, muito interessante, é como os olhos saltam das órbitas. A gente chama isso de exoftalmia.
o indivíduo fica com um olho, ver se eu acho um bom exemplo de exoftálmico. Aqui, ó. Tá vendo esse olho saltado das órbitas? Esse é o sinal de um grave hipertireoidismo. Tá? Bastante hormônio tireoidiano. É tão engraçado essa coisa do olho saltar das órbitas, que parece que a pessoa está produzindo tanta energia que, para mim, me passa a ideia de que ela está quase estourando, explodindo. Porque esses olhos esbugalhados desse jeito. Isso é um exemplo já de um hipertireoidismo bem intenso. Chama exoftalmia. É exo de para fora, de externo, e oftalmia de olho. Tá, então, no hipertireoidismo, eu posso impedir a minha glândula tireoide de produzir hormônio tireoidiano. Eu posso usar inibidores aniônicos, porque daí sem iodo ela não vai conseguir produzir hormônio. Posso inibir a peroxidase com propiltioracilo e metimazol. Posso impedir a célula tireoidiana de liberar o T3 e o T4, deixando ele preso lá dentro, com cloreto de potássio, fatosilicol. Posso parar a conversão de T4 em T3 com a propiltioracila, que é a mais potente, mas também com propranolol, especialmente no indivíduo que é comórbido, tem hipertireoidismo e doença cardíaca, hipertensão. E, por fim, a radioterapia com iodo, que é você tomar um elemento radioativo, injetar no seu sangue, ele vai para a sua tireoide. Ah, professor, se o iodo for distribuído para o corpo todo, pode gerar câncer, dano em outros tecidos? Poderia, se o iodo fosse distribuído para o corpo todo. Mas, como eu disse, a única glândula do corpo que lida com iodo é a tireoide. Então, esse iodo radioativo, mesmo aplicado no sangue, ele vai parar todo na tireoide. Por isso, não há relatos de que o uso desse iodo tenha provocado câncer ou outros distúrbios de saúde. Eu, particularmente, se tivesse um câncer na tireoide, preferiria tirá-la cirurgicamente do que injetar no meu corpo iodo radioativo. Mas existe, tá? Então, é feito, inclusive. Lembra lá da farmacologia hospitalar que ele está fazendo comigo? E para alguns medicamentos tem todo um protocolo para você seguir. Então, gente, isso aqui é um medicamento radioativo, tá? Então, o protocolo dele talvez seja mais rigoroso. Nem está estabelecido em bula, tá? Como lidar com a radioterapia de iodo 131 está na Agência Nacional de Energia Nuclear. É ela que define como lidar com essa substância. Como descartá-la, como conservá-la, por quê? Porque é uma substância de origem nuclear, uma partícula radioativa. Professor, Oi. não sei se você vai saber, né? Mas assim, hoje em dia, o senhor sabe me informar se tem mais casos de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo? Quais Tem são os mais, casos? tem mais de um ou de outro? Isso. Não sei se tem uma incidência maior de um do que de outro, não, na população. O hipo tem mais causas, né, para ele acontecer, até mais do que o hiper. Mas não sei se tem uma diferença entre eles, não. Mas lembrar que para o hipo, o tratamento é a levotiroxina sódica, o famoso Puran T4. Né? Adorei saber o motivo do nome, por Ante4. O Puran T4 é porque ele está fazendo uma referência a tetra-iodotiroxina, que é o hormônio que está aqui dentro mesmo, né? Que é o fármaco, uma cópia do nosso hormônio biológico. Mas lembrar, hein? Sempre lembrar, que você até peguinha de concurso. A glândula tireoidiana produz majoritariamente T4 e minoritariamente T3. No tecido, quem age se ligando ao receptor tireoidiano, alterando o metabolismo celular, é T3. Porque todo T4 que chega no tecido é desiodado pela desiodinase, virando T3, que é a triiodotiroxina. Isso é importante saber. E aí, muita gente pensa, eu tomo T3. Não tomo T3, não, tá? A gente toma T4. Ele vai para as células, faz o mesmo processo do hormônio biológico. Vai para as células, perde um iodo, vira T3. Liga ao receptor do hormônio tireoidiano,
ativando o metabolismo, gerando calor. Tá? É uma farmacologia bastante simples, é só ter o conhecimento aí do que é o hiper, que o hiper é o oposto, ou vice-versa. E dá uma concentradinha um pouquinho maior na farmacologia do hipertireoidismo, porque na farmaco do hipertireoidismo, eu tenho mais fármacos, né? São 5 fármacos: metimazol, propiltioracila, propranolol, os iodetos e os ânions. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, prestem atenção em verbo, tá? Então, ó, quando eu falo nessa função da propiltioracila e do propranolol, qual que é o verbo da ação deles? Eles inibem conversão. Inibem conversão de T4 em T3. Quando eu falo desse mecanismo aqui, ó, da propiltioracila e do metimazol, eles inibem produção do hormônio. Já quando eu falo na função dos inibidores de potássio, dos iodetos de potássio, solução de glicol, eles inibem liberação. Então, aqui o hormônio não é liberado, aqui ele não é produzido, e aqui, ó, ele não é convertido em T3. E essa aqui é uma terapia diferente, então ela mata a célula. Esse aqui também é um inibidor de produção. Ele vai enganar a célula tireoidiana, vai entrar dentro dela como se fosse o iodeto, mas não é. Então, quando ela precisar de iodeto para produzir hormônio tireoidiano, vai faltar. E aí os níveis caem. Eu queria que vocês dedicassem aí uns 20 minutinhos. Nossa aula já terminou, se vocês não tiverem dúvidas, essa era uma aula mais curta mesmo. Mas eu queria que vocês fossem para o caso clínico e fizessem ele agora. Se vocês derem uma lida rápida agora no caso clínico, a resolução dele fica muito simples. Então, se possível, abram aí seus casos clínicos, deem uma lidinha no caso clínico de tireoide. Vocês vão ver que para distúrbio da tireoide, a tabela já está pronta. E a tabela da agora para frente é um pouquinho diferente da anterior. Por isso que já está tudo prontinho para vocês. Então, só tem mesmo o caso clínico e atividade de aprofundamento para fazer. Eu vou destacar esse tempinho para vocês fazerem isso. Quem tiver mais rápido aí, mais adiantado, pode ir lá no estudo dirigido e já responder as questões dessa aula. Aqui, ó. Ó, distúrbios tireoidianos. Então, tá aqui, ó, o caso clínico. Deem uma olhada, página 19. E depois vocês podem ir lá, o caso clínico, por estudo dirigido, e vocês vão ver que tem perguntas lá sobre transtorno da tireoide. Deixa eu achar aqui. Ó, qual o mecanismo de ação do radiofármaco iodo 131, no tratamento do hipertireoidismo? Mecanismo de ação dos iodetos, inibidores do ânion, metimazol, propiltioracila e propranolol. Qual é o mecanismo de ação da levotiroxina sódica? Pronto, 3 questõezinhas sobre essa aula, 6, 7 e 8, que obviamente estarão cobradas na prova. E aí, gente, dúvidas sobre a farmacoterapia dos distúrbios tireoidianos? Professor, o hipertireoidismo não pode ser ocasionado por um desequilíbrio nutricional, não? Não, o excesso de hormônio tireoidiano não vai provocar hipertireoidismo. Uma possibilidade de hipertireoidismo fora da glândula tireoide, gente, seria um câncer na tireotropo, tá? Uma neoplasia na tireotropo. Essa célula que se multiplica em excesso e ela começa a produzir uma quantidade absurda de TSH. Com muito TSH, vai haver um estímulo excessivo para a tireoide. E ela produz níveis exagerados de T4 e T3.
Eu posso ter um hipertireoidismo por câncer na tireotropo. Então, muitas vezes, quando eu chego lá com um quadro de hipertireoidismo, reclamando de insônia, de irritabilidade, de agitação, de perda de peso inexplicável, o que eles vão falar? Primeiro, vamos apalpar aqui minha tireoide, ver se ela está aqui ainda, se não teve um ataque, se ela não está sendo fruto de um ataque autoimune, ou se ela não está com câncer. Aí eu vou apalpar para ver se já tem um nódulo, se eu sinto algum nódulo tumoral, mas aí eu peço biópsia para ter certeza. Não é na tireoide, não é tumor na tireoide, mas os níveis de T3 e T4 estão muito altos. Onde que pode ser o tumor? Pior ainda, na adenohipófise, a glândula mãe do sistema endócrino, um tumor muito mais difícil de lidar. Antes que seja na tireoide do que na adenohipófise, né, na glândula que controla todo o sistema endócrino, e ela é pequenininha. Então, um tumor aqui pode trazer sérias complicações e até ser fatal. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um exame aqui, gente, para mostrar para vocês os resultados. Ó, vou mostrar dois resultados para vocês. Vocês viram que T3 e T4 aí, eu passei direto? Você passou por ele, professor. Aqui. Ó, TSH, hormônio estimulante da tireoide. O resultado desse exame foi 1,02 microunidade internacional por ml. Qual é o valor de referência? Uma pessoa normal tem que ter entre 0,34 e 5,6. Então, esse indivíduo aqui está ok. E o T4 também, olha o T4, 6,1 microgramas por decilitro. Qual que é o valor normal? Depende. For uma criança de 1 a 10 dias, se for de 6 a 10 anos. Se for maior que 10 anos ou um adulto, tem que ter entre 5 e 12. Então, se for um adulto, tá ok. Mas, ó, tá ok para qualquer idade. 7,3, não, aqui não, ó. 1 a 5 anos e 1 a 10 anos, 10 dias a 1 ano. Lembra que eu falei que o hormônio da tireoide é importante na primeira infância, que eu estou crescendo, desenvolvendo meu cérebro? Olha o nível mínimo, gente. 11,8, 8, 7. O nível mínimo é muito maior. Inclusive, para uma criança de 1 a 10 anos, a quantidade mínima que ele pode ter de hormônio tireoidiano no corpo, 11,8, é quase a máxima de um adulto. Tá vendo como esse hormônio é importante na primeira infância, no nascimento ali? Por isso que ele é investigado já de cara quando o bebê nasce. Se estiver abaixo desses valores aqui, eu preciso suplementar para evitar o cretinismo. Por que eu olho o TSH? Porque o TSH vai me dizer, gente, se o problema é na minha tireoide, se é ela que está produzindo T4 de mais ou de menos, ou se é na minha hipófise. Se o problema é um câncer na minha hipófise que está produzindo TSH de mais. Então é importante olhar TSH e T4, porque eles têm que estar em equilíbrio diretamente proporcional ou inversamente proporcional, gente. Quanto maior o TSH, maior T4, ou é o oposto? Quanto maior um, menor o outro? Direto ou inversamente proporcional? Inversamente. Inversamente, quanto mais TSH no corpo, menos T4? Gente, quanto mais hormônio tireoestimulante no meu organismo, quanto mais a tireotropo produzir TSH, mais a minha tireoide será estimulada, mais T4 eu vou produzir.
Então, quanto mais TSH, mais quem? T4. Quando um aumenta, o outro aumenta. Se tiver pouco TSH, estimulando mal a minha hipófise, minha tireoide, eu vou produzir muito ou pouco T4? Pouco TSH, estimulando pouco a minha tireoide, eu vou produzir pouco T4. Então, se o TSH diminui, o T4 diminui. Mais uma vez, eles são inversamente ou diretamente proporcionais? Diretamente. 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 Se eu tenho muito TSH, eu terei muito T4. Se eu tiver pouco TSH, eu vou estimular pouco a minha tireoide e vou ter pouco T4. Por isso que eu sempre peço T4 e T3. Muitas vezes é interessante pedir o iodo também, né? Para saber se o problema não é nutricional. Especialmente se eu tenho que investigar que qual é a principal fonte de iodo da dieta, gente. Não é o sal de cozinha? Eu tenho que investigar se a pessoa está usando iodo adequadamente, como consumindo sal. Tem gente que consome sal de outras fontes. Aí eu preciso ir lá, a pessoa só usa sal rosa do Himalaia. Será que o sal rosa do Himalaia é iodado? Tem que olhar, talvez se não for, ela pode ter uma deficiência de iodo. Mais dúvidas? Professor, Hum. e quando há um aumento no TSH, mas o nível do T4 livre ainda está normal? Se eu não me engano, acho que é hipotireoidismo subclínico. Porque que é indicado fazer reposição hormonal mesmo nesse caso? Ó, nesse caso, pensa o seguinte. Estou produzindo TSH, deveria estar estimulando a minha tireoide a produzir T4. Só que apesar do meu TSH estar normal, o meu T4 está baixo. Meu problema é onde, então, agora, gente? Na tireoide, né? O que pode ser? Eu tenho algumas opções. Eu posso estar tendo um ataque autoimune, destruindo a minha tireoide. Eu posso estar com a tireoide atrofiada. Uma parte dela já foi destruída por um ataque autoimune. Eu posso ter uma tireoide geneticamente mal desenvolvida, que não produz T4 adequadamente. Ou pode estar faltando o quê para eu produzir T4, apesar do TSH estar estimulando, eu não estou produzindo. O que pode estar faltando? Iodo. Iodo. Então, os níveis normais de TSH não vão garantir níveis normais de T4, se eu tiver algum problema na minha tireoide. Assim como uma tireoide saudável não garante níveis normais de T4, se não houver quem para estimulá-la. TSH. TSH. A tireoide é uma glândula refém do eixo hipotálamo-hipófise. Ela é controlada por esse eixo. Sinto frio, há um comando para a produção de TSH e ele faz a tireoide produzir T4 para gerar calor. Agora, a tireoide não produz T4 por conta própria, não. Ela é dependente da estimulação de TSH. Então, lembrem sempre, o problema pode estar aqui ou pode estar aqui, no eixo hipotálamo-hipófise ou na própria tireoide. Ou pode ser uma deficiência de iodeto. Então, é por isso que um bom médico, se não quiser te fazer da viagem perdida, já que já vai colher seu sangue mesmo, ele pede uma bateria completa. Ele pede TSH, ele pede T3, pede T4, pede dosagem de iodeto no seu sangue. E daí ele já vai achar o problema. É falta de iodeto? É excesso de TSH? É falta de TSH? É T4 de mais? É de menos? Com isso ele já vai nortear se é hipo mesmo, se é hipertireoidismo mesmo, ou hipo. Já faz um exame ali, pelo menos de mão, na sua tireoide, para ver se ela está normal, volume normal, sem nenhum caroço, nenhum nódulo. A neoplasia da tireoide pode dar em pessoas bem jovens, viu? É bom ficar atento a ela. Não é uma neoplasia de pessoas mais velhas, como muitas outras, não. Uma curiosidade, tá? Para terminar a aula, tireoide é o órgão mais vascularizado do corpo. É onde
o sangue flui de forma mais intensa no corpo humano é a glândula tireoide. E por fim, gente, no passado é ingenuidade, né? Isso ainda acontece, mas no passado, principalmente, era muito comum fórmulas mágicas de emagrecimento contendo hormônio tireoidiano. Qual era a ideia? De pôr hormônio tireoidiano numa fórmula de emagrecimento. Justifica para mim. Uai, ele vai aumentar a produção de T4 e vai aumentar o gasto energético dessa pessoa, causando o emagrecimento. Isso, vai igual o emagrecimento causado pelo hipertireoidismo, qual que era a ideia? Criar nessa pessoa um hipertireoidismo medicamentoso, né? Dá para ela o hormônio tireoidiano que ela não precisa, porque ela está tentando emagrecer, mas ela não é hipotireoideia. Ela é normal. Então, você está dando o hormônio tireoidiano, você vai jogar ela para níveis altos de hormônio tireoidiano. Você vai criar um falso hipertireoidismo. Qual é a consequência disso? Qual o tecido que vai ser afetado por essa prática? O coração. Coração. Tá? Então, muita gente sofria aí fortes taquicardias, fortes desregulações do sistema cardiovascular, Professor, e muita gente morria por conta disso, porque esses medicamentos associavam diurético, a pessoa perdia potássio e começava a ter arritmias, a pressão arterial desregulava, porque estava sob uso de diurético, associava laxante, que também faz perder minerais e água, agravando o desequilíbrio hidroeletrolítico e complicando a pressão. Tinha cafeína, que acelera o coração, tinha medicamento hormônio tireoidiano, que também acelera. Então, enfim, era uma grande Bomba relógio. bomba relógio. As pessoas emagreciam, mas a custo aí, né, de muito risco cardiovascular. Isso quando não tinha junto a sibutramina, que por si só já oferece um risco, que é um medicamento para diminuir o apetite, e que oferece intenso risco cardiovascular. Então, imagina o tamanho do perigo que essas pessoas passavam e ainda passam, porque essas formulações ainda acontecem. Oi, quem ia perguntar? É Renato? Felipe? professor, eu queria saber se tinha alguma relação com a hipoglicemia e o hipertiroidismo. Não, glândulas diferentes, né? Mais metabolicamente relacionadas, se você for pensar na fisiologia delas, sim, porque a tireoide faz a glicose entrar nas células para ser consumida ou para ser guardada. Essa é a função da insulina, né? Faz a glicose sair do sangue e ir para dentro da célula para ser guardada ou gasta. E o hormônio tireoidiano, ele vai estimular o gasto de glicose. Ele também diminui os níveis dela, né? Porque está fazendo o tecido consumir a glicose do sangue. Então ele vai agir ali junto com a insulina. A insulina vai fazer essa glicose sair do sangue e ir para dentro da célula. E uma vez dentro da célula, o hormônio tireoidiano vai fazer ela ser consumida, porque vai aumentar o número de mitocôndrias. Então, se o meu metabolismo está lento, porque eu estou com pouco hormônio tireoidiano, e se a minha insulina também está pouca, porque eu sou um diabético do tipo 1, esses dois fatores podem se somar, né? Para a glicose ficar toda parada no meu sangue, gerando hiperglicemia. Porque falta metabolismo para consumi-la, falta insulina para jogá-la para dentro dos tecidos. Então, são dois hormônios que trabalham ali juntos e misturados no metabolismo energético. Mais alguma coisa?
Não, gente? Então, terminou a aula. Boa noite. Se tiverem mais dúvidas, podem me perguntar no WhatsApp.